Oi, gente, aqui estamos de volta com mais uma palavra da parte do Senhor. E a nossa proposta nesse vídeo é compartilhar com você uma palavra que tem como título Os Ardis de Satanás. Ou seja, de que maneira o inimigo age para nos levar a uma queda. Se você não assistiu aos vídeos anteriores, esse é o 4º vídeo dessa série. Aqui do meu lado esquerdo tem um card, você clicar ali em cima, você vai ter acesso aos vídeos anteriores, ok? E que são muito importantes, até mesmo porque somos uma sequência. Então você acessa e você vai ter conhecimento daquilo que nós já tratamos nos vídeos anteriores com esse título, tá? A Bíblia deixa clara a existência de uma batalha espiritual a nível individual. Eu tenho algumas experiências muito pertinentes, né? Seria até importante um dia fazer uma live, contar essas experiências de ataques individuais, específicos, elaborados, para me fazer cair. E eu confesso para vocês que, por muitas vezes, eu estive na beira do precipício. Mas louvo a Deus que me guardou, por intercessão de amigos, né? Por eu também já aprender a fazer uso dos recursos espirituais, jejum, da oração, da meditação. Mas foram experiências pelas quais eu vivi, passei, e que deixaram bem claro que batalha espiritual não é uma brincadeira, não é uma obra de ficção. O diabo existe, os ataques existem, são bem nítidos, são bem reais, que deixam consequências irreparáveis, né? Danos incomensuráveis na alma, no ministério, na família. Então é importante que saibamos, conheçamos quais são esses ardis do adversário. De que maneira podemos discernir que estamos dentro de um ataque? Se a situação que estamos vivendo é um ataque específico do adversário, ok? Então, falamos aqui que Satanás quer nos seduzir pela atração, nos enganar pela aparência, nos intimidar pela força. Mas um ataque que é muito comum que um crente sofra, eu chamo de envergonhar por meio da acusação. Lá em Apocalipse capítulo 12, versículo 10 e 11, tem um texto que diz assim: ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora chegou a salvação, a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos foi derrubado, e o qual diante de Deus os acusava de dia e de noite. Essa visão foi vista por João quando ele foi ao céu. No Apocalipse, ele tem visão das coisas que estavam para acontecer. E ele viu no capítulo 12 uma batalha no céu. E ele vai descrevendo essa batalha, dizendo que quem guerreava era Miguel, os anjos de Deus, contra Satanás. E então, no contexto dessa batalha, ele vê Satanás sendo derrubado daquela posição. E que posição era essa? É descrita aqui como uma posição de acusação. E é aqui que eu quero pensar com vocês sobre isso. Porque o que acontece quando nós pecamos? A Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado está mentindo, engana-se a si próprio e faz também Deus mentiroso. Duas coisas vêm à nossa mente quando nós pecamos, e eu falo aqui por experiência, já passei por isso várias vezes. Primeiro, a gente pensa que Deus está contra a gente. Deus está irado conosco. Deus está chateado conosco. Segundo, a gente pensa que se a gente pedir perdão, nós estamos fazendo Deus de bobo. Porque a gente sabia que não era para fazer aquilo. Então ficamos envergonhados por pecar e envergonhados de ir à presença de Deus para pedir que Deus nos perdoe daquele pecado. Então, o que vai acontecer é que quanto mais nós desapontamos a Deus, quanto mais supomos que Ele esteja irado conosco, a nossa mente vai chegar a um estado de alienação tal que a gente vai
entender que é impossível desfrutar de uma comunhão com Deus. E é aqui que entra uma tática muito eficaz do adversário. Que tática é essa? Que eles empregam é fazer com que a gente dê importância demais para os nossos pecados. Ok? Essa é a tática. Por quê? Porque isso nos aliena de Deus. Correto? Então, existem algumas coisas que a gente precisa ter em mente aqui. Porque se eu fizesse algumas perguntas para vocês, eu anotei aqui umas perguntas que eu gostaria de fazer. Se eu tivesse pessoalmente, eu faria. Seria muito interessante ver o rosto de vocês e as respostas. Por exemplo, você acredita que uma pessoa pode viver em santidade? Sim ou não? Eu acredito. Uma pessoa santificada pela presença do Espírito Santo pode cometer pecados? Sim ou não? A gente começa, mas se ela é santa, como ela pode pecar? Bom, a Bíblia também diz que o pecado não tem mais domínio sobre nós. Porque não estamos debaixo da lei, mas estamos debaixo da graça. Então, se o pecado não tem domínio, quando nós pecamos, isso é voluntário? Você quer pecar? Por isso que você pecou? Não conflita? Se alguém chegasse perto de você e dissesse assim, olha, eu consigo viver alguns dias, até meses sem pecar, você acredita? Você teria coragem de assumir um compromisso com Deus de nunca mais pecar? Percebe que as respostas a essas perguntas nos confundem? Exatamente porque a gente tem a experiência de pecar, mas também vivemos daquela vontade de não entristecer Deus com o nosso pecado. Então, o Satanás se apropria disso, né? Desse sentimento que toma conta da nossa mente, do nosso coração, quando nós pecamos. Ele quer exacerbar o pecado, exacerbar a culpa, para que nós nos alienemos de Deus. Então eu quero compartilhar com você. Primeiro, talvez a gente faça um curso, estamos pensando em ministrar alguns cursos, e um desses cursos vai ser sobre santificação. Mas é importante que você entenda que quando você acredita em Cristo, você se une a Cristo, essa união é indissolúvel, a menos que você deixe de crer nele. Mas você já é filho e nada muda essa posição. Você é perfeito aos olhos de Deus. Deus, quando olha para você, Ele vê você em Cristo. Cristo te representa. Cristo é a lente pela qual Deus enxerga você. E em Cristo você é perfeito, ainda que Cristo não seja perfeito em você. Então, para Deus, você não tem defeito. E quanto às fraquezas que existem em você e em mim, a verdade mais sublime da Escritura, talvez para a gente esteja em Hebreus 4, 14, 15, 16, aonde o escritor diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer dos nossos pecados, porém um que como nós em tudo foi tentado, porém sem pecado. Cheguemos-nos, pois, com confiança junto ao trono da graça, porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, porém sem pecado. Cheguemos-nos, pois, com confiança junto ao trono da graça, a fim de alcançarmos misericórdia e sermos ajudados em tempo oportuno. Olha que verdade maravilhosa tem esse texto. Ele diz que não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Então, essas fraquezas ainda inerentes na nossa natureza, elas não despertam ira em Deus. Elas despertam compaixão. Visualize um pai com uma criança especial. Visualize um pai ou uma mãe lidando com um filho que ainda tem determinadas necessidades, que não sabe andar direito, não sabe se expressar direito. Um pai ou uma mãe sente compaixão e vontade de ajudar. Quando você se compadece, você tem vontade de ajudar. Pois é exatamente isso que Jesus sente por nós, quando essas fraquezas apontam na nossa natureza, quando elas são expostas. Então a vontade de Deus nesse momento não é nos julgar,
porque aquilo como pecado foi julgado na cruz. A vontade de Deus é estender a mão e nos ajudar a superar, ok? Então, Satanás, por conhecer essa fraqueza inerente em nós, por conhecer a nossa natureza, ele sabe que se focar a gente no pecado, nós vamos nos dar como fracassados. Eu conheço pessoas que desistiram na fé cristã, porque elas não conseguiam ser perfeitas. Elas queriam ser, mas não conseguiam ser. Então, por elas não conseguirem se enquadrar no padrão exigido por Deus, segundo elas, então desistiram de tentar. Se privaram da graça. Deus nos deu duas coisas para que o pecado não nos vencesse. Quais são esses dois recursos do céu para a gente não ser vencido pelo pecado? Um está aqui, na palavra. O salmista disse no Salmo 119, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Só que, gente, imagina você guardar toda essa Bíblia, conhecer tudo dessa Bíblia. Isso aqui leva tempo, correto? Então, você não tem condições, nem eu, de assumir um compromisso de não errar mais, de não pecar. Porque nós não temos conhecimento disso aqui tudo, a ponto de não precisarmos mais da ajuda de Deus. Então, você tem a palavra para você não pecar. Mas quando você pecar, e vai acontecer isso, e você vai se dar conta de que existem pecados para serem tratados, você tem o sangue de Jesus, purifica você de todo o pecado. Então, se você não soube usar a palavra, use o sangue. Para você não usar o sangue, use a palavra. Mas use, faça uso, mas não deixe o inimigo tripudiar sobre sua fraqueza. Não deixe o inimigo te privar da comunhão daquele que é o único que pode ajudar você a crescer, santificar você, aquele que é santo na sua própria natureza. Amém? Então, acusar, envergonhar. Quando o diabo tentou fazer isso com Adão, Deus fez uma roupa para Adão. Quando o diabo tentou fazer isso com o profeta, com o sacerdote Josué, está lá no capítulo 3 do profeta Zacarias. Josué estava diante do altar com a veste manchada, suja, e Satanás se colocou frente a ele para se opor ao seu ministério, ao exercício da sua função sacerdotal. A ordem de Deus foi: troque a roupa dele, coloque uma nova roupa. Quando o filho pródigo voltou para casa com as roupas mal cheirosas daqueles porcos, primeira providência do pai: troque a roupa. Deus não quer você vencido pela vergonha por ter pecado. Deus quer que você faça uso do sangue, acredite no perdão, e o diabo não vai triunfar sobre você. Amém? Deus te abençoe, um grande beijo no seu coração. E não esquece, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, faça o seu comentário. Isso ajuda muito a gente, faz o canal crescer e Deus vai ser glorificado. Amém? Um grande beijo.